Boa noite a todos e todas, é um prazer receber você em mais um GC Online. Sempre tem sido um tempo precioso e hoje também vai ser assim. Eu sei que você sabe que ao longo de todo esse ano, nós aqui do GC Online vamos estudar o Sermão da Montanha. E que seja um tempo bom, então, hoje para você. Tá aqui com a gente, como sempre, aqui o Anderson, Raíssa e Tairone. Eu quero começar então orando pela sua vida, para que Deus ele consiga confortar o seu coração, para que Deus ele preencha o seu coração também e para que seja um tempo precioso para nós aqui, um tempo de edificação, porque afinal, o que a palavra diz para a gente é para que nós não sejamos somente ouvintes, mas praticantes. Então, ao final de cada GC, o maior desafio que a gente tem é de colocar em prática tudo aquilo que a gente ouviu. Então, eu quero orar por você, se você puder fechar os seus olhos de onde você estiver. Pai, nosso desejo neste dia é de consagrar nossa vida ao Senhor. A nossa oração é para que o Senhor nos alcance o coração, Pai. O nosso desejo é de sermos, ó Pai, abraçados e alcançados pela graça do Senhor. Pai, nós pedimos neste dia para que o Senhor alcance vidas, onde quer que elas estejam, Pai. Alcança, Pai, a cada líder de GC, alcança a cada anfitrião, alcança, Pai, a cada membro de um GC, Pai, onde quer que tenha um GC. Nos encoraja, Pai, a permanecer, nos fortaleça, Pai, neste dia. A gente sabe também, Pai, que nesse tempo que a gente está vivendo, um tempo pandêmico, muitas pessoas estão perdendo seus entes queridos ou alguns amigos, Pai, e o nosso desejo é que haja consolo nesses lugares, Pai. Nós pedimos aqui, Pai, enquanto igreja, Pai, enquanto GC Online, para que o Senhor conforte corações, console vidas, Pai, e que não nos falte amor, amor para recomeçar, que seja um tempo bom e que seja um tempo de exaltação ao nome do Teu Filho Jesus. Obrigado pela morte do Teu Filho, mas obrigado também pela ressurreição deste mesmo Filho. Em nome de Jesus. Amém e amém. Raíssa. Aleluia. Nós te adoramos, Rei Jesus. Seja exaltado. Declare isso com todo o seu coração. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que tu és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, tu és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Luz do mundo, viestes à terra para que eu pudesse te ver, e a tua beleza me leva a adorar-te. Eu quero contigo viver. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Não saberei
Declare que Ele é santo. Oh, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito tu és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher cada coração. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Por tua glória, Senhor. Declare isso. Não há nada igual, não há nada maior a que se compara a esperança viva. Tua presença, Deus. Eu provei e vi um mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Deus. Oh, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Amém, Senhor. Esse é o nosso desejo. Nosso desejo é que a glória do Senhor, que a graça do Senhor nos inunde a vida e os pensamentos, Pai. O nosso desejo é de sermos preenchidos pela Tua vontade, ou conhecermos a Tua vontade. O nosso desejo é de Te conhecer, Pai. Conhecer o Senhor e prosseguir nessa caminhada de Te conhecer. Nos ajude aqui hoje. Ajude, Pai, os nossos irmãos que estão em casa, ou talvez no leito de um hospital. Nos ajude, Senhor, o que nós precisamos. É em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus pela sua vida que está participando com a gente. E como eu disse aqui na abertura, ao longo desse ano todo a gente vai conversar sobre o Sermão da Montanha. Nós já falamos isso bem no início, que é um dos textos mais conhecidos, mais famosos e um dos menos praticados. No Sermão da Montanha, Jesus ele nos apresenta como deve ser o caráter não somente desse que nasceu de novo, mas dessa pessoa que propaga sobre o reino dele. E parece que ele faz uma diferenciação entre aqueles que falam sobre o seu reino e aqueles que estão dispostos a viver a verdade desse reino. Eu quero aqui então que você possa abrir comigo a sua Bíblia lá no livro de Mateus, no capítulo 5, nós iremos ler o verso 14. Enquanto você abre aí, na semana passada nós falamos sobre ser sal da terra e foi muito bom, foi um tempo muito precioso. E hoje aqui falaremos sobre sermos luz do mundo. Então, Mateus, no capítulo 5, verso 14, o texto fala assim: Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um alto monte. Então Jesus aqui ele continua conversando com os seus discípulos, com a multidão, com os irmãos ali, e logo após ele dizer, vocês são o sal da terra,
Ele vem com uma outra sentença agora dizendo que vocês agora são também a luz do mundo. Lembrando que ele nos dá essa prerrogativa de dizermos hoje que somos luz do mundo. Que João Batista dizia assim, eu não sou a luz. Agora, em Cristo, nós podemos dizer que somos luz. Então, essa é uma declaração muito significativa e forte para nós cristãos, já que ela é dita ou ela é referida pelo próprio Cristo a respeito de nós. Então, não somos nós quem estamos dizendo, eu sou a luz do mundo. Primeiramente, Cristo está dizendo que os seus discípulos, que os seus seguidores são a luz do mundo. E tem um movimento chamado iluminismo que vai dar ênfase ao conhecimento, como que a partir do conhecimento há uma libertação, e de fato isso é uma verdade, sim, que a partir do conhecimento há essa libertação. Nós agora somos então convidados por Cristo, por meio do conhecimento que há nele, ou do conhecimento que temos dele, a recebermos libertação para sermos luz. Jesus diz para os seus discípulos que eles são a luz. E ele declara que assim como ele é a luz, agora os seus discípulos, os seus seguidores também são a luz do mundo. Quero começar então perguntando para vocês aqui, Tairone, Raíssa e o Anderson. Quando vocês ouvem Cristo dizendo assim, vocês são luz do mundo, qual que é a primeira coisa que vem à cabeça de vocês ao ouvir as palavras de Cristo dizendo para os discípulos? Vocês são sal da terra e agora, vocês são a luz do mundo. O que vem à sua cabeça, Anderson? A primeira coisa que vem é essa sensação de privilégio, né, de fazer parte dessa missão, a qual ele está nos convidando, é ele que levanta, né? Você é essa luz do mundo. Se como o sal, a gente falou no programa passado, ano passado, sobre sermos esse que vai paralisar o mal, como luz do mundo é esse que vai denunciar, aquele que vai deixar claro, aquele que vai anunciar e denunciar todas as injustiças, tudo aquilo que há de maldade nesse mundo. Então, é aquele que vai estar dando continuidade nessa missão. Então, eu vejo como um grande privilégio. Então, é como se, quando você ouve Cristo falar assim, vocês são a luz do mundo, você entende que que essas pessoas que receberam de Cristo essa incumbência de serem luz, eles estão no mundo com uma missão. Eles vão andar por lugares escuros e a responsabilidade deles é de brilhar. Agora, eles brilham a luz que é própria? Não, eles brilham a luz de Cristo. Então, é um privilégio? É um privilégio, mas é uma grande responsabilidade. Como, né? E aí, Raíssa, quando você ouve Cristo falando assim, vocês são a luz do mundo, o que vem ao seu coração, à sua mente? É exatamente isso que eu ia falar, porque além de ser um privilégio, é uma grande responsabilidade. Porque nós, agora que conhecemos a Cristo, temos a responsabilidade de revelar quem Ele é para o próximo, na sociedade em que estamos inseridos. Exatamente. E você, Tairone, quando você ouve Cristo falar sobre sermos luz do mundo, o que passa pela sua cabeça? Quando a gente, para mim a luz ela se compara ao brilho, traz a claridade, para mim traz a esperança. Como você às vezes está num túnel e a gente vê aquela luz no fim do túnel, aquela clareza, é uma esperança para sair daquele obstáculo, né? Exatamente, o Tairone tocou num ponto muito importante, que é o texto de Paulo aos Romanos, Romanos capítulo 18, verso 19, o apóstolo Paulo fala assim, que a criação ela aguarda com expectativa pela manifestação dos filhos de Deus. A gente recebe esse privilégio com essa incumbência de brilharmos, né? E a gente entende que na nossa caminhada na Terra, nós seremos para muitas pessoas e em muitas circunstâncias essa luz no final do túnel, entendeu? Então nós temos uma responsabilidade. Agora, é importante que você que está participando desse GC Online com a gente saiba que o seguinte, que ser luz é consequência dessa união com Cristo. Não é porque eu abracei uma quantidade de regras, não é porque eu abracei uma religião específica, isso não me torna luz. Ser luz é consequência dessa união, desse casamento com Cristo. Correto, Anderson? Não, com certeza. E a gente eu gosto de dizer que nós somos presenças iluminadas e luminosas, né, de Deus. Então, assim, é onde nós vamos ser luz e iluminar onde formos, para quê? Para que dê a glória e a ponte para quem nos iluminou. Então, se as pessoas elas vão conhecer a Deus, vão conhecer e ser gratas a Deus a partir do momento que tem encontro com a gente. Então, a partir do momento que tem encontro com nossas boas obras, com nossas boas ações, elas vão falar assim, poxa, há uma luz mais forte que ele. Esse cara não consegue produzir essa luz por si só, porque ele é um humano como eu. Então, assim, nas nossas relações humanizadas, nós vamos conseguir entender, poxa,
há um outro por detrás disso, há um outro por trás dessa luz que ilumina. Então a gente não fala por nós mesmos, nós somos comissionados, nós estamos aqui então caminhando enquanto luzeiros, enquanto ministros, enquanto pessoas, enquanto cristãos, com a responsabilidade de manifestar esse que é a própria luz e que brilha, ou que deve brilhar, através de nós. Isso ainda traz mais responsabilidade ainda, porque o que se espera então é que Cristo possa ser conhecido por meio de nós. Na verdade, esse texto aqui, de Mateus capítulo 5, ele vai continuar dizendo para que os homens vejam as nossas boas obras e prestem glória a Deus. Ou seja, tanto ser sal da terra quanto ser luz do mundo fala sobre testemunho. E testemunhar sobre alguém. Não é testemunhar sobre um punhado de regras, de leis, ou de uma religiosidade, ou de uma religião. É testemunhar sobre um homem. E é exatamente nesse momento que às vezes há uma lacuna. Eu falo muito sobre isso porque é uma verdade sobre o nosso testemunho. Quando Cristo diz para os seus discípulos que vocês são sal da terra e luz do mundo, ele está cobrando, ou ele está fazendo uma referência à vida que se deve ser vivida. Ele está como quem diz assim, olha, testemunhem sobre isso. Vocês não podem ser pessoas comuns, pessoas normais. Existe sobre vocês uma responsabilidade que é de brilhar a luz, que sou eu, né? Que é o que o Tairone falou. Vocês precisam caminhar na Terra sendo referenciais de esperança. O que se espera do cristão, o que se espera de gente que segue a Jesus, é que a sua vida aponte para alguém, ou a sua vivência fale sobre esperança, fale sobre uma nova possibilidade, testemunhe sobre Cristo. Só que o oposto também é uma verdade. É possível que nós caminhemos sobre a terra e que ao olhar para as nossas vidas as pessoas vejam grandes trevas e escuridão. E é possível, pastor, que mesmo eu seguindo um punhado de regras, mesmo eu tendo uma religião, mesmo eu participando dos cultos, é possível que ainda assim eu não brilhe? É possível. É totalmente possível que nós estejamos muito mais ligados ao que a religião propõe do que a liberdade que há em Cristo, ou a libertação que há em Cristo, e por meio dessa libertação é que nós somos convidados a brilhar. O apóstolo Paulo fala em Gálatas no capítulo 2, lá no verso 20, né? Não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. A nossa união com Cristo faz de nós, Tairone, sal da terra e luz do mundo. É a tua união com Cristo que faz de você uma testemunha. E a partir dessa união com Cristo, a gente vai viver uma vida de abnegação. Os nossos desejos não são mais importantes. O que nós pensamos, a nossa opinião não é mais importante. O que nós queremos a partir dessa união é sermos um referencial de esperança para um mundo que está quase que apodrecendo. Quando falamos sobre esse mundo caído, o mundo em trevas, é muito didático falar sobre essa luz. Falar sobre luz vai nos trazer essa ideia de organização, de clareza, de colocar as coisas em ordem. Então, onde há muitas vozes, muitas bagunças, né, podemos observar isso, quando fala que aquele que brilha, aquele que traz luminosidade sobre o lugar, vai ter sobre organização. É esse processo que Deus está fazendo com o mundo. Deus está nos reorganizando. Em um mundo caído, Deus está nos levantando. E é algo que acontece tanto com a gente e tanto para com o outro também. E o Rafa falou sobre testemunho, e veio muito sobre a minha cabeça nesse momento, sobre os inúmeros testemunhos que nós temos como cristãos. Às vezes, quando fala sobre testemunhar o que Cristo fez com a gente limita muito ao parar de fumar, parar de beber. Tipo assim, eu cheguei a Cristo, eu fazia isso, não faço mais. Eu vejo que o que Deus faz conosco, a luz, a forma como Ele nos ilumina, vai muito além do que apenas de uma moral, de um sim, não. Talvez se eu fizer um tratamento, eu consigo parar de beber, se eu conseguir tiver uma disciplina, eu paro de fazer alguma coisa ou outra. Muitas coisas que a gente entende como que Cristo fez por nós, entenda, por favor, é muito mais disciplina do que apenas se limitar a tudo que Cristo faz, a reduzir a isso. É como se então o que Cristo faz por nós é muito maior do que essas libertações que um tratamento pode fazer. Né? Uma disciplina, né? E esse ponto que você tocou é muito importante, porque eu posso me enganar, então, pensando que eu estou testemunhando Cristo pelo simples fato de eu não fazer mais algumas coisas. Mas isso não é completo. Claro que, sim, a Bíblia vai dizer para nós, o texto vai falar para nós assim, aquele que roubava, não roube mais. Aquele que fazia isso, não faça mais. Mas isso não é o suficiente, entendeu? É a minha vida, os meus argumentos, são as minhas palavras, é a minha intimidade. Tudo isso junto, né, serve como testemunho daquele
que está realizando uma obra que ele vai completar. E isso não responde toda essa obra completa que ele faz com nós. Essa obra a forma que ele nos ilumina é uma forma de que, pode dizer que tem que responder esse grito existencial nosso do ser humano. Há uma bagunça, o mundo está caído e ele está reerguendo, não somente de forma moral, apenas de sim do não, mas de uma forma existencial mesmo, dando dignidade a quem não tem, trazendo a minha compreensão humana, trazendo a existência do outro para mim, trazendo a ideia do outro mais claro para mim. E aí, ouvindo você falar, Anderson, me lembra muito do texto profético de Isaías acerca do nascimento de Jesus. O profeta fala assim: o povo que habitava em grande escuridão, o povo que habitava em escuridão viu grande luz. É exatamente isso que Cristo fez quando ele entrou no nosso cenário. Então, realmente, quando Cristo ele entra na Terra, a luz dele ilumina esse caos interno em cada um de nós que somos descendentes de Adão. Então, primeiro a gente desfruta dessa iluminação. Eu não vou a Cristo para ser luz. Primeiro, Cristo veio a mim, me ilumina. E eu, como alguém que foi iluminado, eu resplandeço. Na verdade, a gente reflete. Então, é como se nós fôssemos um espelho. Né? É como se fôssemos um espelho. Nós estamos refletindo a luz de alguém. Né? E o tanto que a nossa vida está à disposição de refletir, fala sobre esse espelho estar limpo ou não. Claro também que a gente sabe que Cristo tem poder para limpar também, nos limpar e tudo mais. Mas então, a priori, então é isso. É uma grande responsabilidade esse texto que ele fala sobre testemunho, fala sobre sermos esperança para um mundo que está decaindo, fala sobre ele primeiro ser essa luz, nós sermos consequência nós sermos seres que fomos iluminados por ele. E aí, Raíssa, você quer falar o quê? Automaticamente fala de comunhão e relacionamento, né? Porque não tem como testemunhar de uma pessoa que você não conhece. Não tem como você revelar alguém que você não conhece. Você só conhece talvez de ouvir falar, mas não tem o seu próprio testemunho, seu próprio relacionamento. Então é muito interessante a gente manter essa comunhão, esse relacionamento com Deus, porque é a partir disso que aí nós vamos conseguir realmente permitir que a identidade dele venha atuar em nós e assim nós vamos conseguir revelar Cristo para o cotidiano, para as pessoas ao nosso redor. É importante dizer para você que está participando com a gente, que Cristo precisa ou que Cristo pretende se apresentar a todos e todas nos lugares, nas circunstâncias mais simples da vida. Dentro de um mercado, fazendo uma compra, eu posso ser luz ali, entendeu? E para ser luz, me entendam bem, ser luz é muito maior do que ser evangélico. Ser luz é ser um seguidor de Cristo, alguém com uma vida inclinada a entender a vontade dele e resplandecer isso. Porque ser evangélico no Brasil hoje diz muito mais sobre nós externalizarmos práticas de uma classe religiosa. Ok, não tem problema quanto a isso. Só que ser luz é infinitamente maior, porque é o que a Raíssa falou. Quando Cristo fala que nós somos luz, é como se ele dissesse assim: agora que vocês me conhecem, agora que vocês experimentaram de mim, agora que vocês provaram do dom gratuito de Deus, vá e resplandeçam essa luz a outras e outras. João capítulo 4, no diálogo de Cristo com a mulher samaritana. O que ela faz? Venham e vejam o homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. É uma grande responsabilidade. Eu quero aqui então fazer uma pergunta para vocês, que a lição está propondo essa pergunta aqui. E como que os cristãos demonstram que são luz do mundo? Como que os cristãos podem demonstrar que são luz do mundo e também luz no mundo? E aí, como é que a gente pode responder essa pergunta? Tem várias possibilidades. Como que nós podemos demonstrar que somos luz do mundo ou luz no mundo? Né? Nos ambientes profissionais, na igreja é fácil. Na igreja a igreja é como se fosse um punhado de luzes. Um punhado de luzes, né? É Como que nós podemos demonstrar que somos luz, né, em lugares, em circunstâncias? E aí? É aquilo que o Anderson falou. É muito além daquilo que você deve ou não fazer, eu posso ou não, o que é pecado ou não é. É muito além disso. Eu acho que fala mais do que palavras, são as nossas ações. Porque a nossa responsabilidade é porque nós, como pequenos cristos, como embaixadores de Cristo, as pessoas vão buscar em nós o quê?
aquele ombro amigo, um conselho, aquele abraço, aquele amor. E Deus, ele fala de amor. E Jesus, ele é a própria luz, porque ele revelava Deus, quem Deus é. E Deus, ele é amor. Então, quando nós amamos o próximo, quando nós revelamos isso nas nossas ações, nós revelamos quem Deus é. Engraçado porque eu tive uma experiência muito legal no começo da minha caminhada. Eu trabalhava numa loja de departamentos e num dado momento atendia vários clientes. Em dado momento um me perguntou se eu era cristão. A gente não tem uma placa, não tem nada, pelo menos no meu, não tinha nada no meu estereótipo que determinasse visualmente ele é um cristão, ele é um evangélico. E eu falei assim, eu sou um cristão. E eu perguntei o porquê que ele fez essa pergunta, né? E aí ele respondeu que era a forma como eu atendia os clientes. E engraçado então que ser luz, então, eu posso ser luz em toda circunstância. Eu não preciso me parecer, eu não preciso ter uma linguagem, eu não preciso criar um estereótipo fake como alguém que tenta se promover como luz. Se eu sou um dentista e eu atendo bem o meu paciente, eu apresento ali Jesus. Se eu sou um gari e eu faço o meu serviço bem e ao passar numa rua eu respeito a idosa, respeito a população, eu me importo, se eu exerço bem a minha profissão, é um testemunho. Porque ser sal da terra e ser luz do mundo fala sobre testemunhar de Cristo. E aí nós precisamos então abrir esse testemunhar para não ficar restrito somente a testemunhar naquilo que hoje o Rafael aqui faz. Eu sou um pastor que trabalha integralmente na igreja. Mas quando eu estou dirigindo na rua, eu estou testemunhando Cristo? E aí, Anderson, como que nós cristãos podemos demonstrar que somos luz do mundo? Fala bem dessas boas obras, né? Eu ia falar sobre isso, né? Que são as boas obras que vão mostrar que somos iluminados, né? Que a luz está em nós. E falar dessas boas obras, fala muito daquilo que você falou sobre essa ação intencional. Eu gosto de dizer que aqueles que fazem boas obras são as boas obras gratuitas, aqueles que entenderam sobre o que foram agraciados por Deus e fazem isso de forma gratuita. Porque é muito comum na nossa sociedade, e a forma até mesmo de a gente responder à vida, a gente fazer as coisas com intenção. Eu te trato bem porque eu sei que eu vou receber algo bem, vou receber um salário por isso, ou porque eu vou ganhar algo com isso. Mas o cristão, aquele que ama o que faz, ou porque ele foi iluminado, ele faz isso, ele faz de forma gratuita. Ele não está interessado no que ele vai receber naquela relação ou naquela ação. Ele faz porque simplesmente ele ama estar fazendo aquilo. E porque ele amou a pessoa que ele está fazendo. Mesmo que essa pessoa é desconhecida, ele ama porque Deus ama aquela pessoa. Ele vê Deus naquela pessoa, ele vê que aquela pessoa também é um objeto a ser iluminado por Deus. Eu acho que eu entendo muito que aquele que anda em trevas, aquele que se sente pecador, ele sabe o que ele foi feito por ele ao ser perdoado, ao ser iluminado. Fala assim, essa luz que me iluminou, retirou as trevas que há em mim, e eu quero que essa luz ilumine a todos. Então eu vou replicar isso em boas obras, eu vou abençoar a outros, eu vou fazer de forma de amor, para que outros possam ser iluminados dessa forma. São obras de gratidão, então, porque Sim. eu fui iluminado. Eu quero que todo aquele que estiver em escuridão possa ser iluminado também. Aquele sentimento de partilha. Aquilo que o apóstolo Paulo repete lá em Coríntios, né? Se não me engano, Coríntios 11. O que eu recebi do Senhor, eu também lhes entreguei. Então parece assim que, em um certo aspecto, ser luz também pressupõe ser grato. Porque eu fui iluminado, eu quero que outros possam ser também. E tem uma pergunta aqui na lição, que é assim, qual que é o efeito dessa luz? A luz ilumina. A luz, ela ilumina, e ela não ilumina, e não está em xeque aqui as motivações da luz. Ela organicamente, naturalmente, ela ilumina. Ela foi feita para iluminar. Ela não está em algum lugar. Entenda bem, mesmo que intencionalmente, ela está nos lugares com um propósito específico. Ela não está ali para desmerecer, para diminuir, para revelar e envergonhar. Ela está ali porque ao mesmo tempo em que ela ilumina as nossas vergonhas, ela ilumina os nossos olhos para ver aquele que arranca a vergonha. Então, ser luz não é só você estar em lugar, porque ser sal da terra e luz do mundo faz com que nós pensemos que o mundo está um caos, e de fato está um caos. E nós não estamos indo até o mundo para diminuir, menosprezar o mundo. E sim, nós estamos indo até o mundo porque nós estávamos no mundo.
E nós somos então iluminados hoje, então nós voltamos a lugares onde nós já sabemos muito bem, lugares escuros, nós caminhávamos em lugares de escuridão. Né? Você que está participando com a gente em casa, você estava em lugares escuros. Então, se você está aqui ouvindo e se isso faz sentido para você, é porque você já foi iluminado. E qual que é a sua responsabilidade hoje? Estar em lugares onde a luz não entrou ainda. Para ser luz. E cabe dizer aqui que hoje nós, enquanto cristãos, luz do mundo, nós precisamos estar em lugares respeitando esses lugares, porque se a gente pensar que vai iluminar lugares a partir do desrespeito, a gente não vai. É anunciar aquilo que o Tairone falou, essa esperança, né? O mundo carece dessa esperança. E a luz, ela serve também para iluminar esse caminho. Nós vamos denunciar qual é o caminho. Enquanto todo mundo clama por esperança, nós percebemos isso na história bíblica. Desde o Velho Testamento, você começa a ver que o povo ele carece, ele anseia pelo Redentor. E não é somente na Bíblia, todas as religiões ela tem um Redentor. Ela tem esse processo de redenção, de queda, de glorificação, de redenção. Então, todo ser humano por si só, ele tem essa sede de redenção, ele precisa dessa esperança. Então, nós vamos anunciar esse caminho, nós somos aqueles que somos da religião do caminho, nós temos um caminho e anunciamos ele. E a luz ela vai ajudar as pessoas a andarem nesse caminho. Os seres humanos estão, então, no seu interior, mesmo que eles não saibam, buscando esse que pode iluminar as suas mazelas. É engraçado porque a Bíblia diz pra gente, Raíssa, que a luz, ela ilumina a escuridão, ela vai desmascarar a escuridão. Parece que não é as pessoas que serão desmascaradas, porque o que as pessoas estão fazendo são obras da escuridão. Se nós apagássemos a luz aqui, se você apagar a luz de casa e começar a realizar movimentos e ações, vão ser movimentos e ações que vão condizer com o ambiente que você está. Elas estão reproduzindo aquilo que é normal dos seus ambientes. Então, uma vez que nós enquanto discípulos de Jesus, uma vez que nós entramos nesses lugares, a nossa luz brilha e a partir desse brilho nós damos a possibilidade daquele que realizava obras da escuridão rever as suas obras e optar por mudar de caminho ou mudar as suas obras, entendeu? Porque também pode parecer às vezes que quando eu falo que eu sou luz do mundo, né, parece até um pouco assim, né? Eu sou luz do mundo, às vezes parece um pouco de pretensão nossa dizer que nós somos luz do mundo, porque nós estamos quase que olhando para o outro como a treva, como a escuridão. Mas ser luz do mundo, quando eu digo que eu sou luz do mundo, eu estou dizendo que nos lugares onde há escuridão, eu estarei para iluminar, para que outros e outras possam chegar a ser ou chegar a receber o que eu recebi, que tenho recebido, entendeu? Então, mais uma vez, ressaltando aqui para você que está participando do GC com a gente, nos lugares onde Deus te colocar e você tiver que brilhar, lembre-se, você não está brilhando para envergonhar pessoas, você está brilhando para iluminar lugares apagados, lugares em trevas. Essa é a nossa missão. Não é à toa que quando Cristo ele surge no nosso cenário, a luz dele brilha não para nos condenar, mas para nos ofertar a nós salvação. Certo? Deixa eu ver aqui então. A lição ela continua dizendo para a gente que a luz desmascara as trevas, né? Mas lá no texto de Efésios 5,13 fala assim, mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz. Né? Por ser uma pessoa regenerada, que nasceu de novo, devido ao novo nascimento, o crente possui uma vida diferente. E esse diferente aqui nós chamamos de santificação, ok? Não é ser superior, é ser diferente, porque nós temos uma missão, né, que nos abraça, que é de sermos luz. E ao conviver com outras pessoas em outros ambientes, né, a conduta do cristão é uma conduta diferenciada. E é exatamente nesse ponto aqui que a gente não pode resumir a fé cristã a uma moral, melhor, um moralismo. Mas nós precisamos falar que existe na fé cristã uma ética e uma moral, como quase que um caminho, né? Uma direção. Essa aqui é a direção. Então, o que se espera de nós? A conduta que se espera do cristão não é a conduta que se espera de todo mundo. E isso é uma moral, de certa forma. É uma moral. Então, assim, como que o cristão deve viver? Como que o cristão deve pensar o mundo, a sociedade, a igreja? Como que nós temos que nos portar no mundo?
existe uma expectativa sobre nós. E aí nós seremos aquela luz no final do túnel que vai dirigir as pessoas para Cristo, ou nós seremos a continuidade de trevas? Que a pessoa vai ter um contato com a gente, Anderson, e isso vai ser insignificante. É engraçado porque é possível que as pessoas cruzem conosco e isso não mude nada na vida delas. Com certeza, principalmente quando a gente não entende essa missão. Quando a gente entende que a missão ela apenas é feita no meu ápice ministerial, quando eu estou no momento ali de exercer um dom que eu entendo como ministerial. Mas quando eu entendo que a minha vida foi feita toda para iluminar, eu entendo que todas as pessoas são esse alvo dessa luz, então eu vou entender que cada momento que eu tenho, ele é sagrado. As vidas são sagradas, as pessoas são sagradas. Então, quando fala sobre essa santificação de Deus me separando, me diferenciando, você falou muito bem, Rafael, não em questão de superioridade, mas distinguindo mesmo em questão de funções, que hoje eu entendi que agora a minha função é ser luz e sal, é ser um agente para que o outro possa viver de forma digna e o outro possa encontrar a salvação. Eu vou entender então que sempre os meus encontros, eles são intencionais, eles são propositais. Deus me colocou em lugares específicos, tem pessoas específicas, nada é por acaso, a minha vida ela é guiada por Deus. Então cada momento que eu estou, cada fase que eu estou, é também um momento de eu pronunciar sobre Deus. E isso não apenas em momentos belos, bonitos, ou quando eu me sinto preparado. Principalmente nessa pandemia agora, nossos encontros, eles têm, que não podemos ser tantos presenciais, mas tem que ser intencionais, ser essa luz, né, Rafa? Importante dizer sobre isso, que uma vez que Cristo ele diz que ele é a luz e ele surge no nosso cenário, no nosso plano na Terra, tem um texto de João 4, que ele repetir aqui, que ele fala assim, era necessário que ele passasse por Samaria. Me parece que Cristo está tão convicto da sua missão de iluminar lugares e vidas que estavam na escuridão, que ele vai onde ninguém mais quer ir. Eu, quando conheci a Cristo, eu abandonei todos os meus amigos. Eu abandonei todos os rolês, tudo que eu fazia eu abandonei. E eu acho que foi importante naquele momento, porque eu precisava consolidar o que eu estava aprendendo sobre Cristo, né? Tinha lugares que a escuridão reinava, que eu não tinha brilho suficiente para lidar com aquela escuridão ainda. Mas uma vez que eu me fortaleci, uma vez que eu consolidei a minha fé e que Cristo tornou-se tudo em mim, ou tudo para mim, Ele está me impulsionando a voltar nesses lugares. Porque senão seria muito cômodo também, né? Nós 4 aqui somos luz e agora a gente está dentro da igreja e somos completos e contentes com isso, pronto, acabou. Não. Não. A igreja ela é um QG para a gente se fortalecer. Sabe, é como se na medida em que a luz está sendo usada, o seu brilho fosse diminuindo. A igreja é o lugar onde a gente vai para poder, na comunhão com os irmãos, dentre várias outras possibilidades, retornar o nosso brilho para a gente poder sair e ir para lugares onde ninguém quer ir, brilhar a nossa luz lá, brilhar. Então, se você que está participando com a gente e você tem um tempo de caminhada e tem essa maturidade, talvez o que Deus pretenda te dizer é que o desejo dele é que você volte nos lugares antigamente assolados, onde você estava, e você brilhe essa luz que hoje você tem, lá nesses lugares. Porque imagina só, eu abandonei as minhas amizades e eles agora que se virem, Deus que mande alguém lá, a melhor pessoa para ir até esses meus antigos amigos e brilhar a luz de Cristo para eles, sou eu. Porque também eles viram você de uma forma, um momento que você não era iluminado, quando você vivia em trevas. Então eles vão conseguir identificar que houve algo diferente, sabe? E eu entendo que eu só consigo conversar com um diferente. As pessoas perguntam muito sobre como eu vou lidar agora com essa geração que chamamos de plural, onde há várias formas de pensar, de expressar a si. Como eu vou lidar com o diferente? Eu entendo muito para que eu consiga conversar e dialogar, eu preciso ter conhecimento de quem eu sou e da minha fé. Então, primeiro eu tenho que ter uma raiz, eu tenho que ter uma base. Para que eu possa iluminar, eu não posso sair nessa sede. Nossa, agora eu entendi que eu tenho que iluminar, ser sal e vou para onde tiver que ir. Eu tenho que entender quem eu sou, qual que é a minha função, o que Deus fez, como Ele me iluminou, e a partir disso eu consigo ter essa consciência de poder dialogar com o diferente, de poder ir com respeito, de poder ir de forma assertiva, porque a gente é bem pragmático, né, Rafa? A gente é tendencioso a querer só fazer, enquanto que nós não somos luz porque nós fazemos. Nós somos luz por natureza. Essa luz brilha em nós por natureza. É a nossa nova natureza. A gente não está trabalhando para ser luz. Alguém morreu para que fôssemos luz. Nós estamos aqui vivenciando esse privilégio, esse benefício de sermos luz. E é muito importante também ressaltar que uma vez que você que está participando, nós que estamos aqui, nós que somos luz, uma vez que nós estamos em lugares para poder brilhar,
a nossa luz vai sim, quando brilha, ou a luz de Cristo em nós vai brilhar, ela vai envergonhar pessoas. Mas ao mesmo tempo em que a nossa luz brilhando envergonha pessoas, ela também fornece consolo, ela também fornece esperança. E a diferença nesse termo vergonha é que não é uma vergonha motivada pelo mal. Não é. Eu não estou em lugares para poder apontar erros e para poder desmerecer, para poder diminuir. Eu estou em todos os ambientes possíveis, dentro da minha missão, é claro, dizendo para todos e todas, com a minha própria vida, de que se eu fui alcançado, qualquer um ou qualquer uma pode ser alcançada. Ser testemunha é isso. O Anderson falou algo muito bom. Ninguém melhor do que eu para voltar nos lugares onde eu já estive, quando eu estava na escuridão, porque eles me conhecem, eles sabem o meu antes e o meu depois. Eles sabem o meu antes. Agora o que eles precisam saber é do meu depois. Né? Venham e vejam o homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. Disse a mulher samaritana que teve 5 maridos, estava com o outro, não era dela. Então é muito importante então que a gente tenha essa capacidade também de pensar que a nossa responsabilidade é de levar essa claridade, de levar esse brilho, né? E nesse brilho levar Cristo. Não é levar um julgamento, não cabe a nós julgar, não cabe a nós sentenciar ninguém, muito pelo contrário. Nós estávamos na mesma condição. Então algo que não pode faltar para nós enquanto sal da terra e luz do mundo é misericórdia. Porque é muito fácil hoje eu aqui, o pastor Rafa, bater no peito e dizer que eu sou sal da terra e luz do mundo, né? E ir em lugares desmerecer pessoas, envergonhar pessoas, quando eu já estive lá também. E se eu já estive lá e não estou mais, quer dizer que Deus, que me tirou de lá, tem poder para tirar outros e outras também. E Raíssa, o que você quer falar? É muito lindo quando a gente entende o propósito dessa missão. A luz nos alcançou, mas não para ficar guardada somente em nós, mas sim para a gente poder passar isso para o nosso convívio, para as pessoas que estão ao nosso redor, iluminar as outras pessoas. Exatamente. Bem, no contexto aqui, a luz foi mostrada ao mundo, né, em Cristo. Cristo, ele é esse primeiro referencial de luz. Mas um homem, mesmo diante de todo o conhecimento, né, ele acumula para si, né, a gente percebe que parece que a humanidade caminha em direção a uma escuridão que às vezes parece que é opcional, parece que me parece que na escuridão que existe, me entendam bem, um falso benefício na escuridão. A escuridão preserva as minhas obras, sendo elas boas ou ruins. Na verdade, na escuridão não há essa definição de bom ou ruim. Lá tudo é lícito. Lá, só que a escuridão encobre a nossa identidade. Ninguém tem nome. Ninguém tem história. A escuridão ela é falsa porque ela traz uma sensação de equidade, ela nos equaliza, todo mundo é igual nela. Mas isso não é real. Porque na escuridão, nós estamos batendo de frente uns com os outros, sem rumo. Na escuridão, não há nada de importante. Na escuridão, cada um é por si. E quando uma luz brilha no meio desses lugares escuros, sim, ela vai causar primeiro esse conflito. Porque quando a luz brilha, ela traz discernimento do que é bom e do que é mal. Lembra quando os olhos de Adão e Eva, no relato ali de Gênesis, se abrem para as coisas que são boas e são ruins? Eles ficam envergonhados. Quando a luz brilha, ela gera esse constrangimento, essa vergonha, mas é essa mesma luz que brilhou e trouxe vergonha que traz também a solução. Ela não vem trazendo somente juízo, condenação. Ela traz consigo a possibilidade de uma nova vida. Ela traz consigo a possibilidade de uma nova caminhada. Jesus veio ao mundo e ele transformou a natureza do homem. Ele transformou o nosso ser. Por mim mesmo, eu não consigo iluminar nada. Por você, não consegue, a gente não consegue. E por mais que as nossas obras, e por mais que a nossa linguagem, os nossos gestos, que a nossa forma de vestir, que os nossos grupos espirituais, por mais que tudo isso seja muito interessante, isso não é suficiente na demonstração da luz de Cristo.
O que é capaz de demonstrar a luz de Cristo? É exatamente a nossa história. Parece que quando Cristo ele entra na nossa história, ele nos possibilita ver o antes e o depois, o que nós éramos antes dele. E ao ver o que éramos antes, nós não estamos indo a outros e outras pensando que somos melhores. Nós estamos agora tentando, desejando ardentemente partilhar disso que veio a nós. É um convite. É um convite. É como quem fala assim, eu fui encontrado pela luz. E eu queria que você encontrasse luz também. Que no nosso coração haja sempre essa humildade para percebermos que os privilégios que nós temos em Cristo não são produtos de mérito nosso. É consequência da graça de Deus. Ser sal da terra e luz do mundo fala muito menos sobre esse lugar de privilégio e muito mais sobre um homem que morreu e nos deu uma missão. E a missão é irmos a todos e todas, onde quer que seja, em qualquer lugar, né? Dentro de empresas, na faculdade, na rua, nós precisamos estar ali intencionalmente falando sobre esse Cristo, mas não somente falando, vivendo esse Cristo também. Qual que é o meu desejo para você? Que você consiga resplandecer a luz de Cristo. Que você consiga temperar os lugares onde você está. Que você consiga prevenir do apodrecimento os ambientes por onde Cristo vai querer que você percorra. Eu lembro que eu ouvi assim uma vez assim, a faculdade não é lugar para você, porque lá tem umas conversas assim. Não, é sim, é lugar para. Esses lugares obscuros, esses lugares de escuridão, talvez não seja lugar para aquele que não sabe quem Cristo é, para aquele que não sabe quem é em Cristo. Mas para aquele que sabe, para aquela que sabe o que se é em Cristo, todo lugar é lugar para ela, para ele. Nós precisamos ir nesses lugares e viver a vida cristã de uma forma normal, comum, como qualquer outro ser humano, só que certos da nossa responsabilidade. Eu quero poder orar por você que está em casa, em nome de Jesus. Pai, faz de nós luz, faz de nós homens e mulheres comissionados, ó Pai, certos e certas da missão que temos. Nos faz iluminar, Pai, lugares que antes estavam na escuridão, lugares que antes estavam em trevas, Deus. Nos dê esse senso de propósito, esse senso de responsabilidade. Pai, nos dê um comportamento que extrapola o nosso moralismo, a nossa moralidade e nos torna semelhantes ao Teu Filho Jesus. Nos dê essa convicção e compreensão de que a vida que nós vivemos, nós devemos viver para a glória daquele que viveu uma vida e foi até a cruz, morreu e ressuscitou para que nós tivéssemos a possibilidade de vivermos uma nova vida. Pai, faz de nós luz, para que a nossa luz faça referência da luz do Teu Filho, a fim de que todos nós, juntamente brilhando, olhando para Cristo, levemos esperança ao mundo. Em nome de Jesus.